Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver sobre o Google Planilhas, que é quando é aquela planilha do Excel tradicional que a gente conhece, porém ela online, assim como o Google Forms, Google Meet, ela é uma plataforma, um aplicativo associado ao Google. Então para a gente conseguir mexer nela a gente precisa ter um Gmail, mas acredito que todos vocês tenham, tá? Então aqui eu já estou na tela inicial do Google Planilhas. Como que eu acesso isso? Bom, vamos recapitular. Eu posso acessar de duas formas. Ou eu posso pesquisar Google Planilhas aqui, tá? E aí eu dou um Enter, ele já vai carregar para a minha página, eu posso entrar. Geralmente é esse primeiro site aqui, vamos conferir se é isso mesmo. Aí vocês aguardam carregar, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, ir para a planilha Google. Prontinho, ele já vai levar vocês para a tela inicial. Ou uma segunda forma da gente entrar aqui é quando a gente está lá no Google. A gente pode ir nesses pontinhos daqui, olha só. E aí em Google Apps a gente vai procurar pelo Planilhas, que é esse daqui verdinho. Clicou, ele já leva a gente para a tela inicial, tá bom? Uma vez na tela inicial, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa opção em branco, que é quando eu quero começar uma planilha do zero. Foi o que a gente fez na oficina. E aqui embaixo aparecem as planilhas que eu já fiz. Então, por exemplo, essa do quarto ano que a gente estava trabalhando, da presença, algumas outras que eu já mexi anteriormente, tá? Aqui a gente vai começar uma do zero. Então vamos clicar nesse mais aqui. Quando eu clico nesse mais, ele já cria a planilha para mim automaticamente. Eu aguardo ela carregar, tá? E aí assim que ela carregar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no título primeiro, vou modificar, tá? Basta eu clicar aqui em cima, porque para ficar mais fácil para eu achar essa planilha depois, tá bom? Então aqui a gente quer ver a relação de presença da turma do quarto ano. Vamos continuar nessa mesma. Então, quarto ano. Podemos colocar a sigla da escola também, né? Escola Estadual Mestre Bezinha Gandra. Pronto. Esse é o título da nossa planilha, tá? Agora a gente vai editar, vai começar a criar de fato e colocar as nossas informações aqui. Então vamos construir a nossa planilha. Primeira coisa, eu vou colocar um título aqui, lembrando que eu posso iniciar ele em qualquer lugar desse daqui que eu clicar, não tem problema. Então vamos começar aqui no centro mesmo. Para a gente conseguir digitar aqui dentro desse retângulo que a gente chama de célula aqui na planilha, basta a gente clicar duas vezes, ou a gente pode vir aqui em cima também e clicar, tá vendo? Que aí tudo que a gente digitar aqui aparece lá. Mas a gente pode vir aqui direto também. Então vamos clicar aqui, vamos escrever o nome da escola. Prontinho. Aqui a gente pode deixar dessa forma, não vamos mexer por enquanto. Aqui embaixo a gente pode colocar qual bimestre que é. Então, por exemplo, primeiro bimestre. E aqui a gente já vai começar a construção da nossa tabela. As colunas, as linhas. Esse primeiro a gente vai colocar o nome dos alunos. Então, alunos. Aqui a gente vai colocar as datas, né? Que a gente vai avaliar a frequência desses alunos. Então, eu posso começar com o dia de hoje. E assim sucessivamente. Lembrando que eu não preciso colocar manualmente todas as células, basta eu selecionar essas duas daqui. Como que eu faço isso? Clicando uma vez com o mouse, e aí eu seguro ele, tá? Com o mouse clicado, e arrasto para o lado. Aí vai aparecer esse quadradinho aqui, olha só. Quando eu chego com o mouse perto dele, aparece um mais. Eu vou clicar aqui, segurar e arrastar para todos os locais que eu quero preencher com a sequência. Nesse caso, 2 do 9, 3 do 9, 4 e por aí vai. Isso funciona com qualquer sequência numérica ou qualquer padrão numérico que o Google Planilhas ou a planilha do Excel consegue reconhecer, tá? Feito isso, eu posso já centralizar, olha só. Venho aqui em cima e centralizo essas informações. Posso colocar já em negrito também, né, para dar um destaque maior.
Seleciono todas, para não precisar fazer de uma em uma, e venho aqui, como se fosse em Word mesmo, e deixo em negrito. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar o nome dos alunos. Pessoal, então aqui eu já coloquei alguns nomes fictícios de alunos, para já otimizar o nosso tempo, tá? E agora o que a gente teria que fazer é colocar a relação de presença deles. Então aqui, no dia 31, vamos supor que essa aluna estava presente. O Carlos ele já faltou, então eu colocaria um F. O Daniel estava presente e o Euler presente também. Percebam que quando eu preenchi essa célula daqui, acabou sumindo o resto do nome dos outros alunos. Ficou meio que incompleto. O que eu posso fazer para resolver isso? Eu preciso alargar um pouquinho aqui para ele aparecer. Como que a gente faz isso? Bom, a gente pode vir aqui em cima. E aí quando a gente vem aqui em cima, aparece essa seta, tá vendo? Eu posso arrastar para o lado, clicando e segurando. Ou eu posso clicar duas vezes aqui, ó, com o mouse. Uma, duas. Que aí ele já vai reconhecer a largura desse nome e colocar num tamanho bacana para mim. Aqui, por exemplo, já ficou num tamanho bacana, porque está aparecendo o nome dos alunos, tudo direitinho, tá? Ok. Aqui nos outros dias eu faria a sequência da chamada, então faria o acompanhamento diário, mas aqui vamos supor que a gente já fez isso e deu semelhante ao que está aqui. Eu preciso digitar um por um? Não, eu simplesmente seleciono todas essas células aqui, aperto Ctrl C, ou quem não souber esse atalho pode clicar com o botão direito do mouse e na opção copiar, tá? Feito isso, a gente vai selecionar todas as outras células que a gente quer preencher, no caso essas daqui, e vou colocar um Ctrl V. Ou posso clicar com o botão direito do mouse e colocar a opção colar. Ok, agora eu posso centralizar todas essas informações. Quero fazer isso com todas juntas. O que eu faço? Eu seleciono todas, tá? E aí eu venho aqui em cima, ó, e centralizo. Prontinho. Agora eu posso mexer no design da minha tabela, deixar ela mais estética, mais bonita. Então vamos lá. Vamos começar por esse título daqui. Tá vendo que ainda tem umas outras células perdidas por aqui? A gente tem que fazer isso desaparecer. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui na célula onde está o título, segura com o mouse e vai arrastando até ele atingir a tabela toda. Aqui, ó. Feito isso, eu vou vir na opção mesclar, que é essa opção aqui de cima. Cliquei, pronto. Agora está como se fosse uma célula só. E aí eu vou centralizar esse título. Eu venho aqui, centralizo. Eu posso colocar ele em negrito também, ó, em destaque. Posso mudar a fonte, por que não? Como é um título, ele pode ficar com uma fonte diferente. Posso aumentar o tamanho dela também, para ela ficar em destaque. Eu poderia, inclusive, alargar isso verticalmente, fazendo isso daqui, ó. Vem aqui no canto, diferente do anterior ali, que é horizontal, e puxo um pouquinho para baixo. Aí ele vai alargar, olha só. Mas só que quando eu faço isso, ele corre o risco de vir aqui para o canto, igual fica aqui. Eu quero ele mais centralizado, para ficar mais bonito. Eu clico nessa célula, e aí eu vou vir nessa opção aqui, ó, alinhar na vertical. E vou colocar a opção meio, que aí ele vai alinhar aqui para mim, olha só. Fica bem bacana. Próximo passo, a gente vai fazer a mesma coisa com esse primeiro bimestre, que é um subtítulo. Então clico, seguro e vou arrastando de forma que ele cubra toda a tabela, toda a extensão dessa tabela. Venho na mesma opção mesclar e vou colocar ele centralizado. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o título, mas aí eu posso deixar assim também, porque como é subtítulo, né? Mas vamos colocar a mesma fonte. Prontinho. Aqui a gente só precisa centralizar esse alunos. Os nomes a gente não vai centralizar porque cada um tem um tamanho diferente, senão fica até feio, né? A gente pode mudar as cores também. Ou podemos colocar, ao invés disso, as bordas. Só vir aqui, ó. Clicando em bordas. Ele já vai fazer o reconhecimento de cada célula e fazer as faixas para mim, olha só. Fica bem bacana. Então, por exemplo, aqui no título principal a gente pode colocar o verde, que tá dentro das cores padrões da escola. Então vamos colocar esse verde daqui, tá? Esse primeiro bimestre a gente pode deixar ele branco. E esses outros daqui a gente poderia colocar um verde mais claro.
Prontinho. Aí, ó, tá pronta a nossa tabela. Poderia colocar esse primeiro bimestre de alguma outra cor também, mas eu não vou fazer isso nesse momento. Uma outra opção também, e aí cai no que um colega de vocês comentou, é de colocar cada faixa dessa de uma cor, às vezes até para diferenciar ou para identificar mais facilmente. Porque vocês podem fazer uma legenda de cores, onde cada cor vai significar uma coisa. Como que eu faço isso? Primeiro eu seleciono todas as células que eu quero mudar de cor, e aí eu tenho que fazer isso em toda a extensão da tabela, tá? Eu venho nesse mesmo balde de tinta aqui para eu mudar a cor de preenchimento, e ao invés de selecionar uma cor só, eu vou vir nessa opção cores alternadas, tá? Que aí ele já vai fazer esse reconhecimento e já vai fazer uma pré-alternância das cores de cada linha. É claro que pode ser que ele coloque algumas linhas da mesma cor, como foi esse o caso, mas aí se isso acontecer, a gente poderia selecionar que a gente quer trocar a cor. Vamos supor que essa aqui a gente não queria branco. Então vamos fechar aqui. Vamos selecionar isso aqui tudo, ó. E poderíamos trocar a cor, colocar um outro azul para ir seguindo. Acho que esse ainda está muito escuro, vamos ver. Aqui, ó, para ir seguindo essa variância de cores. Então pronto, aqui a gente teve a nossa primeira tabela. Dessa vez foi uma relação de presença. Então aqui a gente faria o levantamento de presença dos alunos, tá? Chamando a atenção para uma outra coisa aqui dessa planilha, é essa parte aqui de baixo, que são como se fossem as abas, ou como está aqui, páginas. Para que serve isso? Para eu me organizar melhor. Por exemplo, nesse caso daqui de presenças, eu poderia criar mais uma página, mais 3 na verdade, e cada uma seria referente a um bimestre. Então, como que eu faço para criar? Eu venho nesse mais aqui, olha só, e eu aperto e vou criando quantas eu quiser. Nesse caso, se eu quero 4, eu vou criar 4. Cada página ou cada aba é uma planilha diferente, tá? Por isso que eu chamei a atenção para sempre que vocês receberem uma planilha, seja ela online ou não, e vocês têm que modificar, escrever alguma coisa, vocês vão olhar primeiro em qual aba ou qual página vocês estão. Porque no caso da online, que a gente sabe que ela modifica automaticamente, já é salvado automaticamente, corre o risco de eu modificar talvez uma planilha que seja de um colega e não a minha. Então sempre olhar. Se eu sou um professor do 6º ano, eu vou procurar a página que está escrito 6º ano. Se eu tiver na do 5º, eu não vou poder mexer, porque é do outro colega, tá? E aqui eu posso mudar o nome. Como que eu faço isso? Com a seta do mouse em cima, eu clico com o botão direito e aí eu venho renomear. Poderia colocar primeiro bimestre e assim sucessivamente nas outras páginas, e cada uma seria o meu controle de presença referente a cada bimestre. Agora a gente vai ver um outro caso, que é quando a gente quer fazer referente a notas de provas e quer obter uma somatória automática, sem a gente precisar calcular manualmente. Bom, essa daqui já é uma outra planilha, já é no caso de notas de prova. Vamos supor que eu queira fazer uma tabela com essa mesma relação de alunos, mas dessa vez eu quero organizar as notas que eles estão tirando em cada prova. Nesse caso eu fiz um exemplo de prova de língua portuguesa. E eu quero ter a somatória disso também. O Google Planilhas ou o Excel, que é a versão offline, ele faz isso para mim automaticamente. Então eu não preciso calcular manualmente tudo isso. Como que eu faço isso? Vamos descobrir aqui agora. Primeiro vamos só mexer um pouquinho no design dessa tabela. Vamos colocar as bordas, né? A gente já sabe onde que é. Só vir aqui e clicar nessa primeira opção, ó. Essa opção quer dizer que cada tracinho imaginário que está aí, ainda está imaginário, vai se tornar um traço de tabela fixo. Que é isso daqui, ó. Bem mais bonito, né? E aí a gente vai apagar esse total, para a gente ver como que funciona na íntegra. Apaguei. Como que a gente obtém um total de uma linha? Nesse caso é uma linha horizontal, são células horizontais. Poderia ser também das células verticais, tá? Se eu quisesse calcular esse total aqui. Depende da organização da minha tabela. Como que eu faço isso então? Eu clico na minha célula, que vai receber esse valor total,
eu vou colocar o sinal de igual no meu teclado. Então vocês vão procurar no teclado de vocês o sinal de igual. E aí assim que vocês fazem isso, ele já reconhece que é uma operação, tá? Então como que eu começo a fazer isso? Primeiro eu clico na primeira célula que vai fazer parte dessa soma, que é essa daqui. Ele já colocou lá, tá vendo? Depois eu vou colocar o sinal de mais no meu teclado, que é para indicar que é uma soma, e colocar a próxima célula, que é essa daqui. Feito isso, eu vou apertar Enter. Prontinho. Já apareceu aqui, ó. Quando eu faço isso, ele já pergunta se eu quero o preenchimento automático. Mas eu ainda não vou fazer isso não. Vou fechar por quê? Como que eu consigo esse preenchimento automático sem ser por esse aviso? Basta eu vir aqui, olha só. Apareceu aquele quadrado, não foi? Isso daqui é que ele reconheceu alguma sequência. Ou se eu quero repetir o número que já está. Eu simplesmente venho e puxo para baixo, olha só. Ele vai reconhecer que todas são somatórias também e vai calcular para mim automaticamente. Acontecendo isso aí, ó. Bem mais fácil, né? Eu não tenho aquele trabalho de ter que fazer tudo porque ele faz para mim. Agora, a gente vai ver como que funciona no caso de uma planilha que é enviada para vocês. É o caso, por exemplo, dos anexos, dos diários digitais, os que são por planilha, como que a gente faz para estar acessando eles, para estar editando e como que faz para salvar. Primeiro, antes de mais nada, para salvar nada, tá? É uma plataforma online, é um aplicativo do Google, então à medida que vocês forem preenchendo, ele já vai salvar automaticamente, então não precisa ter toda essa preocupação. É por isso que eu prefiro mexer com o Google Planilhas, que é esse aplicativo do Google Online, do que o próprio Excel. Porque o Excel a gente tem que ficar salvando, caso o computador desligue de uma vez, corre o risco de você perder todas aquelas informações, então não é muito favorável para mim, tá? Então, meu supervisor me enviou a planilha via e-mail, e aí como que eu faço para acessar ela? Bom, aqui na tela inicial do Google, eu venho em Gmail, eu vou procurar lá na minha caixa de entrada aonde que está essa planilha. Geralmente é bem simples de achar, porque tem o símbolozinho das planilhas, olha só, é esse símbolo verde aqui, com um símbolo que parece uma cruz. Eu clico no e-mail, aí geralmente vão estar só as informações básicas, é o nome da planilha, então anexo 5 do mês de agosto, por exemplo. Eu sei que é ele que eu vou ter que preencher. Mas aí, olha só, eu clico nele para acessar, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com aquela questão das abas ou das páginas dessa planilha, para não correr o risco de eu editar uma planilha que seja de um outro colega, tá? Então vocês acabaram de abrir essa planilha online, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui embaixo, olha só, para ver se é a turma de vocês, ou se no caso de anexo que tiverem páginas, se é o anexo do mês referente àquele que você precisa, tá? Nesse caso aqui, olha só, aqui está maio, junho, no nosso seria esse de agosto, ó, anexo 4 de agosto, por exemplo. Então é esse que eu preciso preencher, tá? À medida que eu for preenchendo, isso daqui vocês já fazem normalmente, eu tenho que clicar na célula 2 vezes, aí eu posso digitar o que eu quiser, vou preencher ela toda, até eu chegar na parte mais importante, que é a parte onde vocês colocam as atividades que vocês fizeram, os produtos entregues, a data de início, término, e aqui também tem uma outra parte que é a parte das observações. Beleza. O que eu preciso me atentar aqui nessa parte? Percebam que aqui, diferente de quando a gente cria, ela já tem um tamanho pré-determinado, ó, que é muito pequeno, porque geralmente as atividades que vocês fazem são muitas durante o dia. E é muito comum vocês colocarem em tópicos, né? E aí pode ser que elas sumam. Eu vou digitar um tanto aqui, ela vai sumir. Como que eu faço para ela aparecer? Eu poderia aumentar horizontalmente, só que não vai ser legal para mim, porque eu vou desconfigurar essa planilha toda. Nesses casos daqui, ó, eu vou aumentar ela verticalmente. Então eu venho aqui no canto, clico com o mouse e puxo para baixo. Aí ela vai ficar grande, ó. E aí eu vou aumentar até aparecer todas as minhas informações. Uma coisa que costuma acontecer muito é quando vocês vão digitando aqui, aí depois vocês vão olhar como que ficou, aí fica desconfigurado. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar, vão ir dando espaço até ela ficar configurada da forma como vocês gostariam, tá bom? Aqui
mexendo mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com relação à planilha online é que nessas que forem enviadas para vocês apenas preencherem, vocês não precisam salvar nada. Então não precisa clicar em nada. Terminou de preencher? Simplesmente vai lá no WhatsApp ou por e-mail, caso vocês queiram, e vão avisar o supervisor ou aquela pessoa que solicitou o preenchimento dessa planilha que está ok, que você preencheu. Porque ela vai entrar lá e vai ver que está preenchido. Agora, se for o caso de uma planilha que vocês criaram e vocês querem mandar, como é o caso dessa daqui, que a gente tinha criado agora há pouco, como que vocês fazem para mandar para as pessoas? Vocês vão vir aqui em compartilhar, tá de verde, tá vendo? E aí em compartilhar, em um primeiro momento ela está restrita só para você. Então só você que tem acesso a essa planilha. Aqui em cima você consegue adicionar outras pessoas. Essas pessoas conseguem entrar nessa planilha, conseguem editar. Se for esse o objetivo de vocês, vocês vão clicar aqui, vão pedir o e-mail da pessoa, digita ele aqui. Por exemplo, eu vou colocar um e-mail fictício. Vamos colocar esse daqui. Beleza. E aí aparece assim, ó, para mim, que eu posso enviar, eu posso acrescentar uma mensagem aqui. Ah, segue o anexo 5 do mês de agosto, ou o anexo 4 do mês de agosto, ou a relação de presença da turma do 4º ano, da tia tal, ou do professor tal. Ok, enviar. E aí a pessoa vai receber, tá? Eu posso também vir aqui nesse copiar link, clicar nessa opção de azul, mudar aqui de leitor para editor e mandar o link para a pessoa, mas aí fica um pouquinho informal no caso de documento. É bom a gente mandar por e-mail, tá bom?